Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o Projecast, o podcast da Progic em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E essa temporada tá especial, a gente está falando com várias pessoas incríveis sobre vários temas incríveis e esse episódio não seria diferente. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho como montar a jornada da pessoa colaboradora dentro da empresa, considerando a sua qualidade de vida, considerando o seu engajamento e construindo de fato uma experiência legal para as pessoas colaboradoras da empresa e com o que isso impacta nos negócios. Para falar comigo sobre, eu recebo aqui no Projecast Renato. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Igor. Que bom, cara. Que bom estar com vocês. Obrigado pelo convite. Espero que esse bate-papo aqui possa gerar valor. Boa, é isso que a gente está buscando. Vamos fazer acontecer. Delícia. Olha só, pessoal, o Renato Navas, e até vou puxar aqui uma colinha para falar do currículo dele, porque assim, muita coisa. É só uma pincelada, né? Pelo amor de Deus. É só pra galera saber com quem que eles estão se metendo. Mas ó, o Renato, ele é psicólogo com pós-graduação em administração de empresas, dinâmicas de grupo, enfim, tem formação aí de executive coaching e leadership por empresas, tem extensão da Oxford, olha que chique, para estudar cultura organizacional. Chique. Um currículo de peso e também é co-founder e head de pessoas na Pulse, certo? People Success é de sucesso do cliente e de metodologia. Maravilha. Então vamos começar já falando de metodologia. Vamos falar de metodologia. Porque aqui no Concar você participou de um painel falando sobre o Employee Lifetime. Queria entender um pouquinho que metodologia é essa, o que significa. Enfim, vamos situar o pessoal sobre que onda é essa que está chegando nas empresas focada na experiência das pessoas colaboradoras. Legal, Igor. O que está acontecendo, e aí de forma bem resumida, sem esgotar obviamente aqui o tema, mas a lógica o movimento pós-pandêmico gerou alguns barulhos num nível muito existencial das pessoas. Depois da pandemia, o que a gente começou a perceber é o aumento do volume de alguns incômodos e inquietações que estão levando as pessoas a uma ressignificação. Ressignificar o que elas querem experimentar dentro do seu ambiente de trabalho, ressignificar o próprio trabalho em si, o que eu quero fazer, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu não aguento mais, o que eu não suporto mais, o que é inegociável para mim dentro do contexto organizacional, mas principalmente, todos esses movimentos de ressignificação estão conectados a um movimento de ressignificação da vida. A pandemia, entre outras coisas que ela trouxe, ela deu uma chacoalhada e trouxe presença para um tema que a gente não gosta de falar, que é a finitude. E aí quando as pessoas se dão conta da finitude, elas se dão conta de o que elas estão fazendo com o tempo delas. E quando elas começam a refletir sobre, cara, o que eu estou fazendo com o meu tempo, que é escasso, com quem eu me relaciono, o que eu estou fazendo? Será que é isso que de verdade me conecta a algo que me deixa feliz, me deixa realizado, me faz evoluir, faz impacto na sociedade, causa um mundo melhor? Porque são essas as provocações. E isso, Igor, tem gerado um barulho nas organizações. Né? A gente viu vários movimentos, né, da grande resignação, das pessoas saindo do trabalho, dessa própria mudança dos modelos de trabalho, né, pós-pandêmico, que a gente não consegue mais ficar 100% presencial, né, o movimento híbrido veio para ficar. O que é isso? É as empresas tentando se readequar às novas premissas que estão vindo. E por que a gente está falando de ELTV, Employee Lifetime Value? Porque as empresas estão se dando conta de que, primeiro, elas não vão mais reter os colaboradores. Retenção não faz mais sentido, essa palavra não combina mais com o mundo. Né? O que as empresas estão se dando conta é que elas precisam acelerar a geração de valor dos colaboradores, ou seja, fazer com que eles entreguem valor mais rápido possível para as empresas, enquanto o colaborador estiver na relação com a empresa. Então a premissa do ELTV os colaboradores vão sair, eles vão embora, o tempo de vida é curto, não se faz mais carreira de 10, 15, 20, 30 anos, ninguém mais quer o reloginho com a logo da empresa, né? As pessoas vão embora, o tempo médio de permanência no Brasil é entre 4 e 4 anos e meio, no setor de tecnologia é entre 1 ano e meio e 2 anos. Esse é o tempo de vida. E a pergunta é,
Bom, se eu tenho esse tempo de vida, como é que eu acelero a geração de valor desse colaborador para a empresa? E em contrapartida, o que eu entrego de valor, eu, empresa, para que eu atraia os melhores e para que esses melhores queiram ficar com a gente o máximo de tempo possível. Então, esse é o movimento que a gente está vivendo. Por isso que a gente tem falado de intencionalidade e reciprocidade. São duas palavras poderosas para esse momento que a gente está vivendo, que é, se eu quero ampliar a geração de valor dos nossos colaboradores e ser atrativo para que as pessoas queiram vir e ficar, então eu preciso desenhar de ponta a ponta essa experiência de forma intencional, para que eu não cause uma cultura acidental. Para ilustrar isso é assim, ó. Uma empresa, uma cliente nossa virou para nós super feliz e falou: olha só que legal, o nosso índice de engajamento aumentou 10%. Eu falei: cara, que legal! E me fala, o que vocês fizeram exatamente? Ela veja, que boa pergunta. A gente fez tanta coisa. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para que as nossas ações sejam tão intencionais a ponto de saber o que é que de verdade está mirando. Porque senão eu até consigo resultados, mas eles são acidentais. Ou seja, eu não consigo controlar, eu não tenho gestão sobre isso. Então por isso que a gente tem que falar de intencionalidade, do começo ao fim. E reciprocidade. Por quê? Porque não existe relacionamento humano se não existe reciprocidade. Não é o amor que faz a gente se conectar. Não é o amor que sustenta relacionamento. O que sustenta uma relação, e engajamento é vínculo, é relacionamento, é reciprocidade. Ou seja, eu só vou ficar num relacionamento se eu sentir que tem uma relação ganha-ganha. Se eu entrego e recebo. E se isso está desproporcional, eu vou embora. Porque eu vou buscar reciprocidade. É um pouco disso que a gente está construindo. E quem está acompanhando esse bate-papo e já fez assim, boom, na cabeça, já nessa primeira pergunta que eu te fiz, qual que é o primeiro passo para criar uma cultura organizacional com foco nesses pontos que você trouxe? O bonde está andando, a empresa está acontecendo, a história da empresa está sendo escrita. Qual o primeiro passo que eu preciso dar para construir de fato uma cultura organizacional que foque na experiência da pessoa colaboradora? Cara, essa é uma baita pergunta. E eu vou puxar um ponto que você trouxe. O bonde está andando. E a vida, ela não é uma foto, ela é um filme. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é se dar conta de que eu não posso fazer gestão das pessoas, gestão da empresa, se eu estiver fazendo gestão em cima de uma foto. Ou seja, a pergunta que eu deixo é: em que momento a gente escuta as pessoas? Não tem como nós transformarmos a cultura organizacional e essa lógica de experiência do colaborador se nós não incorporarmos a ideia da escuta contínua. É por meio da escuta contínua que eu vou ter a capacidade de criar uma base de dados sólida, atualizada, para entender os movimentos de prioridade organizacional. A gente não controla resultado, fluxo de caixa, estoque no tempo? E isso não dá previsibilidade para nós para saber o que a gente tem que focar? Para fazer curva ABC? Os engenheiros aí devem estar, né? É isso. Por que eu não posso escutar continuamente as pessoas para entender qual é o tema protagonista deste momento organizacional? Então não existe movimento de intencionalidade e reciprocidade, ou de jornada, ou de experiência do colaborador, sem escuta contínua. Então, eu quero implementar, eu quero fazer algo diferente, eu preciso escutar continuamente. Acho que essa é a premissa básica. Sem isso, é tudo filosofia. Maravilha. E a partir do momento que a gente escuta e entende as necessidades das pessoas que fazem parte da empresa, aí que a gente vem com um planejamento, né? É importantíssimo ter um planejamento a longo prazo, tendo uma visão holística do negócio para saber que uma ação que eu vou fazer hoje, posso não trazer o resultado agora, ou aqui agora, mas lá na frente vai causar um impacto. E você abriu aí a nossa conversa falando do tempo de vida entre o relacionamento, entre empresa e pessoa colaboradora. Pode ser que lá na frente esse tempo de relacionamento aumente, já que a média aí é de 1, 2 anos para as empresas de tecnologia, no máximo 4 para empresas de outros setores. Então, o investimento de hoje, ele precisa ter um planejamento a longo prazo, pensando lá na frente, né? Como que as pessoas que cuidam da gestão de outras pessoas podem levar para a liderança esse poder de convencimento de investir no agora, mas pensando no futuro?
Acho que uma das transformações que a gente tem que fazer, considerando uma área de RH, ela precisa entender que, primeiro que o RH está em foco hoje. A gente já entendeu que o CHRO, que é o grande executivo de RH, não só tem um lugar à mesa da diretoria, como também tem se tornado o papel mais relevante, inclusive mais do que o próprio CFO, né? Em mudança sob a ótica da sustentabilidade organizacional. Por quê? Porque é esse profissional que tem a capacidade de olhar pessoas e negócios simultaneamente. Então, quando você fala de planejamento, o que eu vejo é assim: nós temos que ter visão para nos dar o sentido da caminhada, para nos fazermos conectar com os nossos valores e a razão pela qual a gente existe, da empresa. Mas a gente precisa aprender a quebrar essa caminhada de longo prazo em pequenos ganhos. Nós temos que aprender a falar de quick wins, pequenas vitórias, pequenos passos. Então, eu também preciso ter a habilidade de construir pequenos ganhos no tempo, por isso que a gente tem falado muito de métodos ágeis, de métodos trimestrais, né? Por isso que a gente tem falado muito de OKRs, por isso que a gente tem falado muito de a metodologia ágil, né? De uma maneira geral, porque quebrando em pequenos ganhos, eu também posso ir acompanhando para ver se isso está fazendo sentido. Porque como nós estamos trabalhando com duas forças, né, dois vetores fortes de mudança de contexto do mundo, geopolítico, macroeconômico, que gera muito barulho dentro das organizações, nós também estamos falando de mudança organizacional. As pessoas, os papéis estão mudando, os trabalhos estão mudando, as empresas estão mudando. Então são duas forças muito fortes, que se a gente não acompanhar em pequenos movimentos, a gente vai perder a mão. Então é olhar para o longo, mas olhar para pequenos planejamentos e mensurar as nossas estratégias e os nossos ganhos nesses pequenos recortes, né? Então eu acho que o ponto grande, o maior ponto que a gente tem que entender é como que eu posso ir fazendo essas mensurações de engajamento, de performance, de macro entregas, né, de ENPS, né, que fala sobre a experiência do colaborador ao longo desse tempo, e ir mostrando estes indicadores de pessoas, né, correlacionados aos indicadores de negócio, em pequenas partes. Então eu acho que esse é o grande ponto, né? Olhar para o futuro, mas olhar para as partes que compõem essa caminhada. Show, maravilha. E para caminhar aí para o finzinho do nosso bate-papo, tem gente que está acompanhando a gente e fala, não, mas aqui na minha empresa eu já tenho a noção, eu já faço isso, o ELTV já rola aqui, a qualidade de vida é a nossa base e tudo mais. Então vamos ajudar eles também. Como que a gente pode, por onde que a gente pode começar a melhorar esses indicadores de ELTV dentro da empresa, para quem já tem, já aplica? Bom, então vamos pensar, né? A gente tem que pensar principalmente numa tríade. O ELTV é impactado pela cultura, então nós temos que entender como é que a gente, principalmente para adultos, como é que a gente trabalha com a coerência organizacional. Então é isso, coerência de discurso e prática, coerência de líderes que de verdade são modelos da nossa cultura, coerência de pensar que tudo que acontece dentro de uma empresa está a serviço de algo, nada é por acaso, nenhum comportamento dentro das empresas aparece por acaso. Então a gente tem que entender que lugar é esse que a gente está, conhecer de cultura, estudar cultura. Primeiro ponto, né? E evoluir nessas discussões. Segundo ponto, nós temos que começar a trabalhar com indicadores claros da jornada. Então, como é que estão os nossos indicadores de atratividade? Como é que estão os nossos indicadores de rampagem de colaboradores, de onboarding, de desenvolvimento, de mobilidade interna? Como é que estão os nossos indicadores que vêm do desligamento, das entrevistas de desligamento, das pesquisas contínuas de clima, engajamento? Como é que a gente mede isso no tempo? E terceiro ponto, e não menos importante, o que a gente fala sobre os nossos líderes? Como é que a gente prepara a nossa liderança? Porque no fim, Igor, é essa galera, é essa liderança, né? É este papel, né? Que está disponível para todos, mas que não deveria ser para todos. É a primeira experiência do colaborador com a empresa, com a cultura. Então a gente precisa falar de como a gente acelera o desenvolvimento e o senso de responsabilidade da liderança para ser de verdade esse representante
da cultura organizacional, né? E outra, o segundo maior fator de impacto, de engajamento hoje é confiança no líder. Então, se a gente está num mundo que muda muito, confiar na liderança é base para dar um senso de previsibilidade para as pessoas. Total. E a gente fala muito sobre conquistar embaixadores da marca de forma orgânica, de forma natural, mas a gente também esquece de desenvolver a liderança para que eles induzam esse vestir a camisa de forma natural. Porque eles acabam sendo o convívio diário das pessoas colaboradoras, eles acabam sendo a referência em relação à cultura da empresa, eles acabam sendo muitas vezes os mentores do desenvolvimento profissional. Então, se essas pessoas que são ali a base da empresa não estão bem preparadas, aí não tem como, né? Não adianta ter um programa maravilhoso, não adianta ter uma visão estratégica lá na frente, sendo que os provedores de tudo isso não estão preparados, né? E vamos lembrar, não, todos os líderes, todos, sem exceção, que estão há pelo menos mais de 6 meses na empresa, na sua empresa, têm a cara da sua empresa. Ou seja, eu tenho certeza que muitos olham e falam, não, mas peraí, mas tem líder aí, tem liderança aí que não faz sentido nenhum com a nossa empresa. Faz. Você acabou de encontrar o lado da sombra da sua cultura. Mas nenhum líder está lá por acaso. Fica aí a pulguinha atrás da orelha pro próximo episódio que a gente vai ter que gravar agora, Renato. Agora você pilhou, agora a gente vai ter que fazer uma temporada só pra esmiuçar isso aí. Gente, Renato, muito obrigado aí pela Igor. parceria. Valeu mesmo. Você obrigado, que está acompanhando a gente, muito obrigado pela companhia. Continua acompanhando a gente através do blog endomarketing.tv e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau, tchau.